Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, parágrafo 1º, parágrafo 2º, o depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º, além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º, aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5º, reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda, inciso 1, não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966, inciso 2, tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º, na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, quando a 30 dias, para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento reincidendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão reincidenda, fixando prazos de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão concluídos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerado por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 1º. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recessos, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Inciso 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo 1º. A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Parágrafo 2º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Parágrafo 3º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.
Parágrafo 4º. É incabível incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Parágrafo